Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e a congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e estamos no primeiro trimestre do ano 2026, e o título desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E hoje nós vamos estudar a lição número 12, a penúltima lição desse trimestre, o Filho e o Espírito. Texto áureo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vamos para a introdução desta lição. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Então, meus amados irmãos, voltando aos rudimentos, ao início do nosso estudo, nós cremos na Trindade, estamos estudando a Trindade nesse trimestre. Temos a primeira pessoa da Trindade, o Pai, a segunda pessoa, o Filho, a terceira, o Espírito Santo. Pastor, primeira, segunda e terceira quer dizer que um é maior que o outro? Não. Eles são iguais em essência, eles são iguais em tudo. Todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. E eles trabalham em unidade. Então, aqui, especialmente, nessa lição que ele vai falar da ligação entre o Pai, aliás, entre o Filho e o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo foi a lição passada, ele vai falar da obra redentora. Então, o Pai planejou, o Filho veio e executou morrendo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo vem convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e capacitando o homem para pregar esta palavra, levar este evangelho em diante, como vamos ver em toda essa lição. Então isso tem que ficar claro, não cremos em três deuses, há muitos pensamentos errados por aí, mas a Trindade é clara e está na Bíblia, como vimos desde a primeira lição, quando estudamos o batismo de Jesus, e onde ali apareceu o Pai falando, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pombo. Vamos aqui à primeira divisão, né? Temos três divisões e algumas subdivisões. O Espírito e a concepção do Filho.
Subdivisão 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria. Ele faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer uma vez que era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura, para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Já estudamos em lições anteriores que da plenitude dos tempos. Essas últimas lições têm se falado isso, Gálatas 4:4. Um projeto de Deus para a salvação na plenitude do tempo, no tempo certo. Então veio Jesus ao mundo. E ainda, estudando esta parte, vimos aqui, que uma das coisas principais é que houve, principalmente no período interbíblico, o período intertestamentário, entre o último profeta Malaquias e o Novo Testamento, uma esperança messiânica. E nós vamos ver aqui que Maria, quando recebeu essa visita do anjo, ela era uma pessoa que esperava o Messias. E eles sabiam, pela profecia de Isaías 7,14, que o Messias nasceria de uma virgem. Talvez não soubesse, não entendesse como isso aconteceria, até mesmo vendo com a reação de Maria quando ela questionou o anjo. Mas havia essa esperança. Como havia esperança em Isabel, havia esperança em Zacarias, havia esperança em Simeão, havia esperança em Ana, e nós vamos ver vários personagens ali. Então, Gabriel é enviado até Nazaré, na Galileia, e vai visitar ali então Maria. Ele declara que ela terá um filho. Pô, pai, não precisa um anjo dizer para uma mulher que ela vai ter um filho? Mesmo naquele tempo. Hoje, há vários exames que a mulher só desconfia um pouco, vai lá, compra o exame na farmácia, faz, já sabe que está grávida. Naquele tempo não tinha isso. Mas as mulheres sabiam. Mas por que o anjo foi enviado? Porque aquilo não era algo comum. Por quê? Ela não poderia estar grávida, humanamente falando, porque ela nunca teve relações sexuais até aquele momento, nem com José, que era com quem ela estava desposada para casar, e nem com qualquer outro homem. Ela simplesmente, era virgem. A Bíblia diz isso claramente e nós cremos nisto. Não cremos que ela permaneceu virgem, depois como a Igreja Católica prega, mas até aquele momento, porque a Bíblia diz que depois Jesus nasceu, ela conheceu José, no sentido de ter relações sexuais com ele. Mas era virgem. Então era necessário que ela entendesse, compreendesse. Era, como ele chega a chamar aqui, de surpreendente, o que ele falou para ela. Ela até questionou essa situação. Mas foi dito ali o nome que ela teria dado ao filho, que era Jesus, que ele seria filho do Altíssimo. Ela perguntou como isso vai acontecer. A sombra, vai descer, depois nós vamos ver isso aqui lá na frente, no mesmo estudo. E quando ela ouviu todas essas palavras do anjo, o texto mostra que ela acreditou. Ela se submeteu, ela disse: aqui está a tua serva, seja feita a tua vontade. Pastor, por que isso é importante? Nós já falamos, já preguei algumas vezes sobre esse assunto. Como é que era o casamento naquela época? Não é como hoje. Hoje todo mundo entende, quer dizer, hoje já está deturpado, século XXI está deturpado. Mas eu vou falar da minha época. Na minha época, um rapaz e uma moça se olhavam, sentiam atraídos por o outro e começavam então um namoro. Esse namoro tinha um certo compromisso, mas não um compromisso definitivo. Então, namoram, chega um momento que realmente o namoro era quase que para conhecer um ao outro. Conhecer não no sentido de relações sexuais, conhecer no sentido de conversa, no sentido de
um vê como é o outro, como age, como tem as atitudes que tem. E aí, depois desse momento, então, toma um compromisso, esse mais forte, que era um noivado, troca uma aliança. E esse, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, poderia até ser quebrado. Às vezes era, as pessoas se noivavam e depois não casavam, mas normalmente não. E por fim vem o casamento, que no Brasil, até hoje é assim, vai no cartório, se casa, e aí perante o Estado você está ligado àquela outra pessoa, e perante a igreja, o casamento religioso, a bênção de Deus sobre o casal. E aí segue o casamento. Lá nos tempos de Jesus era diferente. Havia um compromisso, às vezes, de família, enfim, entre que um rapaz ia casar com uma moça. E eles, então, já estavam, aquilo não poderia ser quebrado, aquele compromisso. Mas eles tinham um tempo que esperavam-se, depois havia uma festa, e depois, então, eles se tornavam marido e mulher, porque não havia casamento civil, havia só a bênção de Deus. Então, veja bem, Maria não tinha chegado, nem José, a essa parte. Ou seja, eles estavam ainda, entre aspas, nos preparativos para a parte que era a bênção de Deus, a festa, mas não tinham chegado ainda a esse momento. Então, para Maria, ela grávida, ela sabia, porque o anjo falou com ela, mas José não sabia. Depois, posteriormente, a gente vê pelo relato de Mateus, esse relato aqui é de Lucas, mas lá de Mateus, que o José foi avisado, José quis deixar Maria, em sonhos ele viu, recebeu a notícia que aquele era, o que estava no ventre dela era do Espírito Santo, e ele continuou com ela, entendeu isso? Mas o resto da sociedade não. Então ela estava ali arcando, aceitando a vontade de Deus, com uma série de problemas que poderiam vir sobre a sua vida. Mas, como diz aqui o final do ponto, ela creu e, na mais completa confiança e submissão, afirmou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vamos para a subdivisão 2, do ponto 1. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Então, vamos ver o versículo aqui, o 35, só para entender bem. Respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Pastor, são duas coisas diferentes? Descerá sobre ti o Espírito Santo é uma coisa, e a virtude do Altíssimo te cobrirá outra? Não, é a mesma coisa, como ele disse aqui, numa figura de linguagem. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Já lemos esse versículo em pontos anteriores, em lições anteriores, melhor dizendo, mas vamos ler de novo e falar sobre ele também. Êxodo 40, 35, o último capítulo do Êxodo, quando o tabernáculo foi totalmente construído. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Depois a gente comenta. Reporte-se a nuvem da presença divina na transfiguração. Vamos ver também Lucas 9, 34, né? A gente sempre fala que é um estudo bíblico, e aí vamos começar a ler os versículos aqui para a confirmação e a explicação do texto lido. Vamos lá, que minha Bíblia aprendeu aqui, 34. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. Essa é a transfiguração. Sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ainda como Salmo 104, 30. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Então, era algo miraculoso. Veja bem, eu tenho essa concepção, embora tenha lido até alguns comentaristas que pensem diferente, ou
um pouquinho diferente. Jesus criou todas as coisas, a Bíblia diz lá. Por ele todas as coisas foram feitas, se fez, sem ainda não foi feito, se fez, é João capítulo 1, versículo 3. Na minha concepção, a única coisa que ele não fez foi o corpo humano que ele veio aqui, porque ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então, aí o que acontece? Mais uma vez, falando lá das lições anteriores, entendendo a Trindade, contra o arianismo e outras todas as heresias que já foi pregado. Jesus não se tornou o verbo quando ele nasceu de Maria, quando o Espírito Santo fez com que a sombra do Altíssimo viesse sobre ela e ela concebesse. Não. Por isso Maria não pode ser chamada mãe de Deus, como a Igreja Católica colocou isso e até agora hoje veneram Maria, tem uma série de coisas. Não. Maria é a mãe do Cristo na sua parte humana, porque era necessário que ele nascesse de mulher. A Virgem conceberia. Então, o Espírito Santo veio e ela milagrosamente, miraculosamente, concebeu e Jesus... bom, eu até falo isso, né? Eu falo até algumas coisas aqui que mais profundo do que a própria lição fala, né? Um assunto que é mais profundo, vai mais adiante um pouco. Jesus não se tornou como a gente já falou, né, a hipostástase, Jesus 100% Deus, 100% homem, quando ele nasceu. Não, pastor, não foi quando ele nasceu? Vamos lá. Eu vou ler aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos até no livro de Lucas, eu até vou ter que procurar aqui o versículo, mas é fácil. Maria visita Isabel, é fácil aqui, ó. Naquele dia, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas e à sua cidade, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita tu és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém, ela pergunta, de onde provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então veja bem, Jesus não se tornou Senhor quando ele nasceu, ou quando ele pregou, ou quando começou no ministério, ou quando ele morreu na cruz do Calvário, ou quando ele ressuscitou. No ventre de Maria, Isabel já chamou ele de Senhor. Ali estava. Aí quando a gente fala isso, por isso que eu falei que foi mais adiante, não tem nada a ver com a lição, com o assunto do trimestre. É por isso, entre tantas outras coisas, que nós somos totalmente contrário ao aborto. Porque a criança que está no ventre já é uma vida. Se Jesus era Senhor de Isabel, ali no ventre, é porque ali estava uma vida. Ok? Então, esse milagre aconteceu e Maria, completada a sua gestação normal, Jesus nasceu e o restante da história nós sabemos, e aí o próprio texto da lição vai nos continuar falando e nós vamos estar comentando. Ele fala da nuvem aqui, da sombra, né, como estava lá no tabernáculo. Então veio uma sombra sobre o tabernáculo, a presença do Senhor, mas ele não podia nem entrar lá. Então é como isso, a sombra do Altíssimo. Então o Espírito veio sobre Maria e ela concebeu. Aí ele cita até que lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas, porque o Espírito Santo está sempre em movimento, o Espírito Santo está sempre pronto para dar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele termina o ponto dizendo, será chamado Filho de Deus. Vamos lá, até um comentário rápido, né? A própria questão de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo mostra que o Espírito Santo é Deus. Isso claramente, nós temos vários textos, já vimos isso na lição sobre o Espírito Santo, mas aí também aqui é uma prova cabal que o Espírito Santo é Deus. A pureza e a santidade do Filho, a terceira subdivisão. O anjo afirma que o Filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo, grego ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado.
Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. Aí há várias citações bíblicas aqui. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho. Então vamos ver aqui. A pureza e santidade do Filho. Vai nascer de será santo. Mas a palavra ágios, ela vai dizer o quê? Alguém que é separado do pecado e consagrado ao serviço divino. Jesus não nasceu em pecado diferente de nós. Eu preciso ser santo. Eu preciso santificar a minha vida. E santificar a minha vida, sempre falamos na igreja, explicamos, ser santo não é dizer que você nunca pecou, que você não peca. Porque se eu nunca pecasse, eu estaria habilitado para morrer na cruz do Calvário, como vamos ver que o fato de Jesus estar aqui nesta terra e não pecar, o habilitou a morrer na cruz. Vamos ler um dos textos aqui citados, já foi lido algumas vezes nesse trimestre, mas vamos ler de novo, que é Hebreus 4:15. Eu também preguei na igreja há algum tempo sobre esse texto. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Existe a tentação de Lucas 4, Mateus 4, Lucas 4, mas essa é uma das tentações de Jesus. Jesus foi sempre tentado, como nós somos tentados. E quem nos dá força para vencer é o próprio Senhor, através da ação do Espírito Santo, como estudamos semana passada também na lição. Como é que eu santifico a minha vida? É o Espírito Santo que eu, como vamos ver no último ponto da lição, última subdivisão, a igreja tem que dar lugar a que o Espírito Santo esteja agindo nela, isso individualmente, cada um de nós. E aí, essa ação do Espírito me dará força para santificar minha vida, vencer o pecado, abandonar as coisas erradas, enfim, tudo mais. Mas aqui neste ponto específico, eu venho falando aqui alguma coisa importante. Jesus não precisou se santificar por causa do pecado. Ele nasceu santo sem pecado. Ele é o único que assim o fez. Aí, ele fala aqui, por isso o Espírito Santo consagrou para ser o Cordeiro sem defeito imaculado. O que significa? Cordeiro sem defeito imaculado. Pastor, aonde eu vou projetar isso? Você vai projetar o Cordeiro sem pecado lá, olhando de trás para frente, olhando lá atrás, porque tudo apontava para Cristo, o sacerdócio apontava para Cristo, o tabernáculo apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo, o sacrifício apontava para Cristo, e Cristo veio, ele é o perfeito. Hoje eu não preciso mais de nenhuma dessas coisas. Pastor, não preciso do templo, então podemos ser desigrejados? Não. A igreja tem que se reunir. A igreja tem que estar junto. Hoje nós temos um templo, um salão de culto, que reunimos e louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Mas eu serei igreja aonde eu estiver. Porque quando eu estou dentro do ônibus e falo de Jesus para as pessoas, eu estou sendo igreja. Em qualquer lugar que eu estiver, dentro da minha casa, enfim. Mas não é o assunto da lição, apenas estamos ampliando um pouco a questão. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, Jesus, ele é o Cordeiro, porque o Cordeiro lá, que nós estamos falando aqui, né, a figura, é aquele que, quando o anjo da morte foi passar no Egito, a 10ª praga, os israelitas foram avisados. Se eles já tinham que pegar um cordeiro sem mácula, sem nada, não podiam pegar um cordeiro manco, um cordeiro cego, um cordeiro surdo, nada, não tinha defeito, para que ali fosse morto em sacrifício e o seu sangue fosse colocado nos umbrais da porta. Quando o anjo passasse, não mataria o primogênito, e assim aconteceu com todos os judeus, mas com os egípcios não, e foram mortos, e depois Israel saiu dali. Aquilo prefigurava Jesus, que é o Cordeiro aqui, como ele diz, que foi falado aqui em 1 Pedro 1,9, sem defeito e imaculado, porque Jesus não pecou. Ele é o único que não pecou, e por isso ele pôde morrer na cruz do Calvário por nós. Então não tem salvação fora de Cristo. Não tem um líder tal que possa trazer salvação para você.
Não tem uma denominação tal que possa trazer salvação para você. Não tem um grupo religioso tal que possa trazer salvação para você, porque a salvação é em Cristo, somente nele. A igreja metodista pentecostal não salva ninguém. Pastor Hélio não salva ninguém. Pastor Paulo não salva ninguém. Não há homem que possa salvar você, a não ser através de Cristo. Aí ele diz, a santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Depois eu vou comentar isso. Somente ele foi capaz de cumprir a lei. Em Mateus 5,17 diz, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Pastor, e hoje eu preciso cumprir a lei? Eu já estou na lei de Cristo. E não, a lei de Cristo não é uma lei para a salvação. É uma lei para que nós possamos santificar a nossa vida. Não é para ser salvo. Então eu quero obedecer, sou grato a Jesus pela minha salvação. Então eu me abstenho de fazer muitas coisas e passo a fazer outras que antes de aceitar Jesus eu não fazia. Mas agora passo a fazer. Agora eu tenho o desejo de ler a Bíblia, tenho o desejo de orar, tenho o desejo de congregar, tenho o desejo de pregar, de evangelizar, de falar de Jesus, coisas que antes eu não fazia. E tenho, da mesma forma, muitas coisas que eu fazia antes de aceitar Jesus, hoje eu não quero mais fazer. Não quero mais me prostituir, não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais fazer uma série de coisas, a qual desagradam ao Senhor, e isso é a santificação. Por quê? Para quê? Porque ele fez isso para se oferecer como sacrifício perfeito. Aí ele diz no final, como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo meu Espírito, que nos santifica a imagem do Filho, como a lição passada falava, de se tornarmos filhos, ser guiados pelo Espírito e também, além de ser filhos, termos direito à herança. Ok? Tudo isso nós estudamos semana passada. Agora vamos para o ponto 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o verbo feito carne, primeira subdivisão do 2. Ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. João 1,14, o verbo se fez carne, vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porém, o verbo não começou a existir em Maria. Já falamos isso, mas agora ele repete, é importante. Pois ele é eterno, anterior à criação e coigual com o Pai e o Espírito. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e tal. Isso indica que na plenitude dos tempos o verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai permitia pelo Espírito. Então vamos ver aqui quando o Pai permitiu pelo Espírito. Vamos ler aqui até no Evangelho. Hoje eu não estou lendo muito texto não, tem lições que eu leio mais. Mas vamos comentando aqui, vamos lendo aquele que achamos mais importante, mas os irmãos que têm acesso a todos esses textos na sua casa, leiam, porque são importantes para o entendimento da palavra de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim. Aí Jesus cita Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregou a liberdade do cativo, dar vista ao cego, porém liberdade aos oprimidos, denunciar o ano aceitável do Senhor. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito. Mateus 1,20, Lucas 1,35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Isso causa muita dúvida em muita gente. Por que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus? E por que muitas vezes é dito, e como diz aqui, eu vou até ler o texto, um dos textos principais sobre isso, que é na casa de Cornélio, no discurso de Pedro. Então Pedro fala em 10:38, aqui de Atos, Lucas nos fala o que Pedro disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude do qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se ele precisava do Espírito Santo, então ele não era Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. O que aconteceu aqui na Terra é que ele por vários motivos. Uma por causa da sua natureza humana, outra até para dar exemplo à igreja. Veja bem, se Cristo aqui na Terra, ele orava ao Pai, ele recebeu o Espírito Santo, ele fazia tudo o que ele fazia através do Espírito Santo. Mesmo assim hoje, muitos crentes, a igreja de hoje, acha que ela pode fazer as coisas por si própria, sem a direção do Espírito Santo para a sua vida. Imagina se nada disso tivesse acontecido na vida de Cristo, no ministério dele. O que a igreja estaria fazendo hoje? Isso é um exemplo.
Tanto é que quando Cristo foi embora, daqui a pouco vai falar sobre isso, ele foi embora, né, voltou e disse, não ficareis órfãos, enviarei o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, como estudamos na lição, a terceira lição sobre a terceira pessoa da Trindade do Espírito Santo, ele é o capacitador. E você batia com o Espírito Santo para poder dar um show midiático na televisão, na internet, mostrando que eu tenho muito poder? Não. As pessoas fazem isso, mas não é isso. Ele é capacitador para que nós possamos pregar o Evangelho. O batismo com o Espírito Santo é poder, é coragem para pregar o Evangelho, e os dons espirituais são ferramentas para nos ajudar a pregar esse Evangelho. Ao final de tudo, o nome de Cristo é que deve ser glorificado, como a própria Bíblia diz, que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então, quando ele me usa, o nome que tem que ser glorificado é o de Cristo. Mas veja bem, tem tanta coisa para falar nesse ponto que é interessantíssimo. Essa parte importante aqui. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos. Ele não deixou de ser Deus, ele abdicou de usar. Eu até estava lendo um livro do Max Lucado, é interessante. Ele pergunta, por que Jesus chegou aqui na Terra e simplesmente, até ele falou, engraçado um dos pontos que ele fala, né? Quando estava lá no calor, aquele calor tremendo, porque logicamente lá, na Judéia como em qualquer lugar, existe um calor tremendo, ele não falou assim, eu estou muito calor, vou me teletransportar lá para o Caribe, vou ficar lá numa praia, descansando, depois eu volto e continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Não, Jesus não fez isso. Jesus sentiu sede, sentiu fome, Jesus chorou, Jesus passou por todas. Eu simplesmente não poderia falar, não. Estômago enche aqui, não precisa comer nada. Tudo ele podia fazer. Inclusive na tentação, o diabo falou, você pode transformar a pedra em pão. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão, meu marido. Ele tinha poder para fazer isso. Não fez, porque ele se abdicou, como dá em Filipenses capítulo 2. Foi se abdicando de tudo isso até que ele morresse morte de cruz. Lá no Getsemane ele disse, ele poderia descer, pedir ao Pai, descer 12 legiões de anjos e destruir tudo isso aqui. Mas ele não quis, porque ele tinha que morrer na cruz do Calvário para dar a salvação e a vida eterna. E isso mostra o amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo para que ele fizesse tudo aquilo que ele fez aqui na terra, como disse o apóstolo Pedro lá na casa de Cornélio. Agora, ele vai continuar falando aqui, o segundo subdivisão, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem, cheio do Espírito, cada palavra proferida, João 3,34, cada milagre realizado, Lucas 5,17, cada demônio expulso, Lucas 11,20, cada perdão ministrado, Lucas 5,24, é o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Aí vamos ler Mateus 12,28. Mateus 12, 28. Sempre que eu abro, cai numa folha antes, aí depois a outra é difícil de abrir, mas vamos lá. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a voz do reino de Deus. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas 4,18. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção, Isaías 11,2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e direção do Espírito, como diz Atos 1,8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunhas, tanto em Judéia como em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Está aqui Atos 1,8. Então, tudo isso que nós já falamos no ponto 1, também está aqui no ponto 2. Eu vou até ler alguns textos aqui para corroborar isso. Por exemplo, ele falou, cada palavra proferida. Vamos lá, João 3,34. Depois ele vai citar Lucas várias vezes, acho que quase tudo no capítulo 5. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida.
Então, Jesus não tinha um espírito sob medida, ele recebeu, então ele falava as palavras que vinha do próprio Deus. Lucas 5. Aí ele cita aqui, no Lucas 5,17, cada milagre realizado. Vamos lá. E aconteceu que ainda aqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então veja bem, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Ainda no 5,24, ele vai falar sobre o perdão ministrado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para poder perdoar o pecado, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O demônio expulso, 11:20, vamos lá, nós estamos em Lucas aqui, é só virar a página, que rapidamente nós chegamos ao texto indicado, né? 11:20. Às vezes menos rapidamente do que eu queria. Mas se eu expulso o demônio, com o dedo de Deus, certamente vós chegarem em Deus, como já está citado também em João 3,34. E aí vários outros textos, além de Filipenses 2:5-7. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, e humilhou-se até a morte de cruz. Então, Jesus, ele veio, aqui a segunda pessoa da Trindade, veio fazer esta obra gloriosa, veio morrer na cruz do Calvário, e aí ele se humilhou, ele passou por todas as situações que poderia ter passado somente por amor de nós. Exemplo para a igreja, eu disse no ponto 1, ele repete no ponto 2. Se Jesus escolheu, diz aqui, escolheu depender, eu até vou ler Mateus 4:1, que ele cita, escolheu depender do Espírito Santo, quanto mais nós. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que até no momento da tentação ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para lá ser tentado pelo diabo. Se ele resolveu ter a sua vida conduzida pelo Espírito, quanto mais eu, quanto mais nós, quanto mais a Igreja de Cristo. Vamos para a subdivisão 3, do ponto 2, o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai como manifestação da Trindade. Lucas 3:22. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como um novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Mateus 12, do 18-21. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. É aqui que as pessoas não entendem, como eu falei no ponto anterior. Jesus obedeceu ao Pai, então o Pai é maior do que ele. Os testemunhos de Jeová são campeões de falar isso. Chegam a dizer que Jesus é um Deus menor e que o Espírito Santo é uma força ativa. Não. Aí nós voltamos aqui ao batismo. O Pai fala do céu, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho que veio aqui, encarnou, é batizado nas águas, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Mas a gente já falou da fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já falamos da bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Até a própria bênção apostólica nos remete à obra da salvação, porque a graça é Jesus morrendo na cruz, o amor é o Pai enviando, e a comunhão é o Espírito Santo nos fazendo agora filhos de Deus, como estudamos na lição passada, adotados, que podemos chamar Deus de papai.
como o próprio Jesus chamou lá no Getsemane. Então vemos que há coisas bastante importantes aqui para a gente entender neste ponto. O ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Se ele dependeu do Espírito, quanto mais nós precisamos também depender do Espírito. Ele foi humilde. Muitas vezes nós não somos. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Não quer ouvir Deus falar. Deus fala e a gente diz não. A gente quer dessa maneira. Falei, estava pregando ontem, aliás, eu não sei se foi na hora da pregação ou na hora que eu ministrei a aula da Escola Bíblica na Nova Campina. Eu disse, o povo hoje está com o negócio de determinar, não aceitar. Como assim? Jesus, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, veio aqui, se humilhou, até a morte, de cruz, obedeceu, foi cheio do Espírito Santo, se submetia ao Pai, orava ao Pai, e eu quero dizer que eu digo para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque quando eu digo que eu não aceito, eu digo para os três, ou que eu determino, eu estou determinando os três. Não, isso não existe em nenhuma página da Bíblia, apenas tem mentes que querem outros objetivos, que não vamos falar aqui, né? Meu irmão, vamos para o terceiro ponto, que é a Trindade e a missão redentora. Antes eu vou pedir licença para tomar um pouquinho de água aqui, que está muito calor. A Trindade e a missão redentora. Subdivisão 1, o Pai envia o Filho e o Espírito. O ponto que eu mais quero destacar aqui é o 3. Nós vamos falar do 1, 2, depois nós vamos falar do 3. A salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. João 3,16, Deus amou muito da maneira que deu seu Filho ingênuo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como um mensageiro, mas como uma oferta viva. Gálatas 4, 4 a 5, na plenitude dos tempos e tal, que já lemos várias vezes. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do mundo. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebeu o Filho no ventre de Maria, acompanha em cada passo do seu ministério, aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa, o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicados. A igreja é eleita, por quê? Pela presciência do Pai, santificada pelo Espírito, e pela obediência e a expressão do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós vemos a obra trinitária na redenção, claramente aqui colocada. É uma expressão do amor trinitário em missão. Ele cita ainda 1 João 4, nós vamos ler isso também, para ver este amor maravilhoso ao qual Deus tem por nós. E quando a gente fala Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que desenvolveu seu Filho ingênuo ao mundo para que por ele vivamos. Então é claro aqui, meu irmão, o Pai envia o Filho e o Espírito. Aí, veja bem, aqui eu poderia ficar 1 hora com uma questão teológica que dividiu a igreja no passado, que é a cláusula, a questão filioque. Não quero entrar nesse mérito. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana crê que o Pai enviou o Pai, o Filho e o Espírito. A Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente, não crê nisto. Crê que foi apenas o Pai enviou o Espírito. E aí, por isso que a Igreja se dividiu em Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa, e depois, na época da Reforma Protestante, os reformadores entenderam a qual, citados textos aqui, que eu não vou ler, mas, não, aqui nem cita, né, nem chega a citar, né, o texto, que ela
João 14, 26 e João 15, 16. Então, Jesus fala que o Pai vai enviar o Espírito. Quando eu falo enviar, meu amado irmão, é a continuação. O Pai planejou a salvação e todo o Antigo Testamento, todo esse planejamento veio sendo mostrado, já falei, tudo apontava para Cristo, os profetas falavam de Cristo, nos Salmos temos Cristo, tudo apontando para o Messias. O Messias vem, os evangelhos nos mostram ele nascendo, vivendo, pregando, morrendo, ressuscitando, mas antes de morrer ele disse, não vos darei órfão, enviarei outro Consolador. Então, é uma questão que, na minha concepção teológica, as pessoas arrumam muito problema para pouca coisa. Eu não vou nem entrar nesse aspecto do título aqui. O Pai envia o Filho e o Espírito. O Filho, é claro, todo mundo sabe disso, colocado o Espírito, que entra a polêmica. Eu não quero entrar na polêmica, apenas entendendo que o Espírito veio. Se eu receber o Espírito Santo, se hoje eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não estou muito preocupado com outras questões, porque isso só traz, muitas vezes, apenas contenda, né? Ainda hoje, no meio da igreja cristã evangélica, fica essa coisa que não sei se é muito útil. Mas vamos lá. 3.2. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas velar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Eu já citei aqui, ó, tá vendo os textos, né? Esclarece que o Espírito não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. João 15, 26, que é até o texto que eu citei ainda há pouco. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Olha bem, eu vou ler esse texto aqui, porque são 2 pontos que eu queria até reservar um pouco mais tempo, mas quando eu entrei nessa questão um pouco aí do filioque, aí eu acabei tomando o tempo que eu queria reservar para esses 2 últimos pontos, que eu achei importantíssimos. Mas vamos aqui. 4.1.2. Amados, não creais em todo espírito, mas provais se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Então vamos lá, meu amado irmão. O Espírito revela e exalta o Filho. A Trindade é a missão redentora. O Espírito veio para exaltar o Filho. Então, quando eu chego e afirmo, eu estou sendo usado pelo Espírito de Deus, mas a glória não vai para o Filho, então cuidado. Cuidado, muito cuidado com isso. O Espírito não veio, quer dizer que a missão do Espírito não é atrair atenção para si. A intenção do Espírito é atrair atenção para o Filho, que concretizou a obra na cruz do Calvário. Então eu preciso entender isso. Qualquer outra ação que não seja para glorificar a Cristo. Então hoje as pessoas estão trazendo glória para si mesma ou para uma instituição. Não. A glória é dele, totalmente dele, inteiramente e completamente dele, é o nome que tem que ser louvado. Já disse várias vezes e repito aqui e vou dizer até o final da minha vida. Se eu estiver na igreja, seja Caxias, Santa Marta, Nova Campina ou qualquer outra igreja, entrar um surdo, um cego, um paralítico, qualquer tipo de doença que para a medicina não há cura, e eu orar por essa pessoa, e essa pessoa naquele momento ficar curada, quem curou foi Jesus. Eu sou apenas um instrumento, um canal. A glória é dele. O louvor é dele. Porque quando chegar lá no céu, Mateus 7,15, alguns vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos língua, em teu nome fizemos, em teu nome acontecemos. Jesus falou, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, veja bem, meu amado irmão, não é milagre que autentica a presença do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito está aqui para glorificar. Eu vou ler até, meu amado irmão, esse João 15, 26, eu citei por alto, não li, mas vou ler agora, aqui, ó, lá do filioque, né? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim.
No 14, 16, se não me engano, vamos lá. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E Jesus ainda tem um texto que diz: se eu não for, o Consolador não virá. Porque a obra, pastor, a obra da salvação, ela termina no Calvário? A obra, sim, de Jesus ter morrido na cruz. Mas vamos lá, temos que entender o seguinte: Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para salvar o pecador. Como é que o pecador vai ser salvo? É pelo meu... começa lá. Pedro tem um intelecto muito bom, entende tudo de dialética, então ele vai pegar ali, vai falar sobre a cruz do Calvário, e as pessoas então vão entender pela dialética de Pedro, pelo carisma dele lá, como ser humano, que então aí vão entender que Jesus é Salvador. Não. Quando Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram Jesus, isso foi uma obra do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém de nada. Posso até convencer. Tem gente que vem na igreja, ou vai em alguma igreja, vê uma pregação bonita e se convence. Eu não estou dizendo que o pregador está pregando errado, heresia, nada não. Ele está pregando a palavra. E, eu quero. Quem quer que você está? Eu quero. Não é que não tem que fazer apelo, acho que tem que fazer apelo. Mas aquilo foi só um convencimento. No dia seguinte já não quer mais seguir a Cristo, como você sabe que muitas assim são. Mas quando o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, então ele muda de vida e passa a ser um verdadeiro crente em nome de Jesus Cristo. Agora vamos para a última subdivisão, essa que eu falei que eu queria levar um pouco mais tempo. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Requer uma resposta humana? Vamos lá. Eu acho que em Efésios 2:8 ele vai falar mais da parte de Deus, da Trindade, mas vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Eu abri aqui exatamente na página seguinte. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas esse versículo vai falar só sobre a Trindade, mas vamos seguir. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes, segundo Coríntios 5,18. Veja que aqui no final da lição, talvez eu vá ler mais versículos. O que diz em 5,18? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura de todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmo 37, versículo 5, ele vai até o Antigo Testamento, nos Salmos, para nos mostrar algo. Vamos lá, 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo o fará. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que ele espera de nós é fé. Aí vamos lá o texto de fé. Embora alguns vão argumentar que essa fé aqui é uma fé para milagres. Existe a fé para a salvação e a fé para milagres. Vamos aqui, Hebreus, texto bastante conhecido, mas eu gosto de ler, eu sempre falo para os irmãos, né? Eu já ia abrir errado aqui, estou abrindo Hebreus 1, Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Poderia falar de cor, mas eu quero falar lendo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é galardador dos que o buscam, e aqui vai nos ajudar também. Arrependimento, Atos 17, 30. Vamos ler. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. E por fim, obediência, Tiago 1, 22. Vamos aqui a Tiago. Tiago 1, 22. E sede cumpridor da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Então, o que ele quer dizer aqui? Maria se submeteu à vontade do Senhor. Pastor, Maria já era crente. Bom, esse é um assunto importante. Nós também temos que nos submeter, já falamos isso em vários pontos aqui da lição, voltamos a nos dizer. Mas aqui nós estamos falando também da obra salvífica. Então, no final, ele diz aqui, assim como o Filho submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar na mão de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele quer de nós, fé, arrependimento e obediência. Porque, meu amado irmão, eu não vou a Deus a não ser pelo próprio Deus. Eu não tenho condições. Então, como já falamos, pregamos na igreja, ensinamos, eu não deixo de fazer as coisas ou começo a fazê-las por iniciativa própria. Posso até fazê-lo. Posso tentar. Mas isso não tornará em nós regeneração. Quando estudamos a lição sobre o Espírito da regeneração, vemos que é de dentro para fora. Lição passada, o Pai, o Espírito, vemos que o Espírito tem que habitar em nós. Agora, meu amado irmão, Deus não força nada. Ele diz, eis que bate a porta, aquele que abrir, entrarei nele. Então, eu preciso ouvir a voz de Deus. O Espírito está falando, nós da linha arminiana, wesleyana, cremos que o homem pode resistir à graça de Deus. A graça não é irresistível. A graça é preveniente, ou seja, Deus sabe quem vai se salvar. Porque Ele sabe todas as coisas. Mas Ele não obriga o homem a ser salvo e nem obriga o homem a ser perdido. Ele não já traçou o destino do homem. Ele deu o livre-arbítrio e eu posso escolher. Ele vai lutar sempre para que a pessoa aceite. Mas a pessoa pode abrir ou não o seu coração. E aí, abrindo o seu coração, o que precisa? Aqui, claro, arrependimento, obediência, fé. Eu tenho que crer. E aí, meu amado irmão, quando eu abro meu coração, Deus age na minha vida e o Espírito vai me ajudando a santificar a minha vida. Eu não vou santificar a minha vida para me tornar um salvo. Eu vou santificar a minha vida porque eu já sou um salvo. Eu sou remido e lavado no sangue do Cordeiro porque eu acreditei que eu sou pecador, eu estava afastado de Deus, quero restaurar a minha comunhão com Deus e Deus traçou um plano. E qual era o plano de Deus? É que o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, viesse a esse mundo, encarnasse, como vimos aqui, por obra e graça do Espírito Santo, no ventre de Maria, nascesse, vivesse, pregasse, morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse ao terceiro dia, enviasse o Consolador, o Espírito Santo, que veio sobre a igreja, e agora a igreja anuncia este Evangelho, prega esse Evangelho, fala da salvação e é guiada pelo Espírito Santo. Então, tudo isso precisa acontecer na minha vida. Se primeiro eu abri meu coração, já aceitei a Cristo, fui transformado, agora o mesmo Espírito atuará em mim para santificar a minha vida e para mostrar o propósito. Nós vimos semana passada também que o Espírito Santo nos guia. Pastor, o Espírito Santo vai guiar a gente só na vida espiritual? Eu vou ser pastor. Deus me chamou para o pastorado. Deus me chamou para ser presbítero, Deus me chamou para ser diácono, Deus me chamou para tocar música na igreja, Deus me chamou para ser um cantor evangélico. Ok. Agora, e no dia a dia? Como é que eu faço? Eu apresento o meu problema a Deus, eu apresento a minha dúvida a Deus, eu apresento os meus planos a Deus, e na verdade eu até devo buscar o plano de Deus, mas não a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, então o homem faz planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor, Provérbios 16, 9. Então, Deus vai e me guia através do Espírito Santo. O que eu devo fazer, como eu devo fazer, da maneira que eu devo fazer, na hora que eu tenho que fazer, e aí o nome dele é glorificado, porque assim eu vou receber a bênção dele, na hora que ele especificou. Na semana passada nós vimos que a herança, assim como Cristo veio no tempo certo, a herança também será dada no tempo certo. Eu não posso adiantar nada, tem um tempo de Deus, o meu tempo é o Cronos, o dele é Kairos, estamos isso semana passada na lição. E o que eu não consigo entender,
mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus maravilhoso. Vamos para a conclusão. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai, agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito em nosso viver diário. Então, quando ele reitera, ele fala de novo, ele confirma que a redenção é uma obra trinitária. Vimos isso desde o início, desde a primeira lição, e todas as lições que vemos estudando depois. Todas as obras são trinitárias. O Pai faz uma parte, o Filho outra, o Espírito outra, e tudo ali é completamente perfeito, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom e continua sendo bom. Então, o que revela isso? A perfeita unidade e cooperação entre as pessoas. Não tem um pai puxando para o pai, eu quero isso, o filho, não quero não, quero diferente. Não existe isso, meu amado irmão. Eu vou falar mais uma coisa, já falamos em algumas lições passadas. Pastor, eu não consigo entender a doutrina da Trindade, é difícil muito para a minha cabeça, lógico, meu amor, para todas nós. Nós somos finitos, nós queremos... alguém já falou que quando você vai, acho que foi Maio Perman, se não me engano, quando vai estudar a doutrina da Trindade, você está entrando na intimidade de Deus. Mas pera só, eu não sou Deus. Eu sou finito, eu tenho todas as minhas limitações humanas, como é que eu vou entender? Então Deus deixou aqui a sua revelação, a palavra, a gente estuda e tenta chegar a um conhecimento básico daquilo. Quando a gente chegar no céu, talvez a gente consiga entender melhor. Não que vamos ser deuses, nós vamos ser semelhantes a Ele, como diz 1 João 3,2. Mas possamos entender melhor algumas coisas que para nós hoje fogem da nosso entendimento. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Mesma lição para nós. Então, quando contemplamos essa harmonia, temos que uma fé genuína em Cristo. Aí ele termina. Submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito em nosso viver diário. Porque ele diz obediência perseverante à direção do Espírito. Porque não é para obedecer ao Espírito Santo agora e amanhã não. Nessa decisão sim, naquela outra não. Aqui quem manda sou eu, aqui Deus pode mandar. Não, temos que ser totalmente submissos a Deus. Temos que entender totalmente, tentar entender, compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos capítulo 12. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a última aula desse trimestre, já estamos sentindo falta dessa lição maravilhosa. A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.